fazendo de 2022 um dos melhores momentos da nossa vida. Vamos chegando que aqui tem Borogodó, tem Ziriguidum, lembrando que é isso aí, ter Ziriguidum e ter Borogodó é diferente de ter conhecimento, né? Tem momento que isso aí faz toda a diferença, a gente ter a manha da coisa, né? Então, o nosso tema hoje é como é que a gente pode criar 2022, fazer desse ano um dos grandes, ou talvez um dos melhores momentos da nossa vida, né? Essa é o terceiro encontro, e essa trilogia, ela começou, no primeiro encontro a gente falou sobre como é que construir um 2022 que faça sentido. O segundo encontro foi o que precisa morrer para que possa nascer um 2022 que faça sentido. E agora a gente vai falar sobre como que a gente vai, então, trabalhar na construção desse momento, que pode ser um momento favorável, dependendo de como a gente construir esse planejamento, essa ideia. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: melhor momento da minha vida. E esse melhor significa o quê? Porque para cada um de nós vai ser diferente, porque é óbvio que quando a gente fala em o melhor, a gente está fazendo uma comparação. E a gente está comparando com a nossa história, a gente está comparando com a nossa bagagem, com tudo aquilo que a gente traz como referência de aprendizado. Então, quando eu falo melhor, eu estou falando melhor comparado a algo. Então, cada um de nós vai ter um melhor aí, né? Uma referência de melhor. E o que é melhor para você? O que é melhor? Como é que seria o melhor ano para você? O que seria isso? Começa a orquestrar, organizar isso na sua cabeça. O que seria para você dizer, sim, isso é o melhor ano para mim? Talvez você, quando faça esse balanço, né, você vai perceber que esse momento, esse melhor momento, talvez para você seja um momento de agir, de ousar, de fazer coisas que você nunca fez. Mas para outras pessoas, a melhor situação, o melhor contexto seja somente observar e entrar em um período de preparação, de desenvolvimento de habilidades, de potenciais. Talvez para algumas pessoas esse melhor ano seja exatamente o momento de desistir de algumas coisas. Você sabe, eu fico bem preocupada quando eu leio que desistir não é opção. Gente, desistir é opção sim, tá? E muitas vezes ela é uma ótima opção. Muitas vezes a gente está insistindo, porque existe uma diferença grande entre insistir e persistir, né? A insistência é quando a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito. A persistência é quando a gente faz a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Então, às vezes, chegou o momento de você desistir de algo que você está há muito tempo lutando com isso e isso só está atrasando sua vida. Talvez seja, né? Por que não? E se for esse momento de desistir para avançar, de retroceder, de dar um passo atrás, ok. Tá ótimo, o importante é você fazer esse balanço. O que é o melhor para você agora, nesse momento da sua vida? Isso aí vai te dar uma direção, vai te dar um norte. Talvez seja só observar, porque vamos lembrar também, gente, que as oportunidades estão aí para todo mundo. Mas a pessoa que está preparada é quem tem capacidade de pegar essa oportunidade e fazer algo bom com ela. Porque pode passar 1 milhão de oportunidades para você, que se você não tiver capacitado, preparado para fazer um bom uso dessa oportunidade, você vai ficar, às vezes, até mais cansado, porque você vai se cansar e vai ter que recomeçar, né? Depois tudo outra vez. Então, essa análise, esse balanço, ele é super importante porque ele vai trazer pra gente duas coisas. A primeira coisa, que ter consciência disso, né, do que é o melhor para mim. A primeira coisa que isso traz é clareza. A clareza, ela traz uma perspectiva que tem objetivo, então ela me dá segurança. Quando eu tenho clareza, quando eu estou em um lugar que está escuro, eu me sinto muitas vezes insegura. Então a clareza, ela dá segurança para a gente organizar prioridades.
quando a gente fala em uma perspectiva para o futuro, quanto maior a clareza que você tem, mais segurança você tem para criar uma organização. E isso vai te ajudar a otimizar os seus resultados. Então, quando a gente fala de dois benefícios, né, que essa análise, essa autoanálise vai nos trazer a clareza e ela vai também trazer discernimento. Então, quando a gente olha para o que é melhor para mim, eu crio uma clareza e eu tenho discernimento. Discernimento é separar o que está misturado. Então, o discernimento, ele vai conduzir a gente a tomar consciência daquelas decisões principais que a gente precisa tomar em relação a algumas coisas. E outra coisa, às vezes a gente tem uma falsa impressão, uma falsa ideia de que eu observar e enxergar alguma coisa, eu sou obrigada a agir em relação àquilo. Não. Muitas vezes eu sei que tem um copo d'água aqui, eu tô vendo ele aqui, eu tomo consciência que ele tá aqui, mas eu não vou beber água agora. É uma decisão minha, então eu posso agir ou, de qualquer forma, é uma ação, né? Eu posso escolher, ou eu ajo, atuo, ou eu observo, simplesmente percebo qual é o melhor momento de eu beber água. Então, às vezes, a gente, por falta de autoconhecimento, a gente ignora algumas situações. Então, lembrando que a análise que a gente vai fazer do que é o melhor ano, o melhor 2022 para mim está baseado numa referência interna que eu tenho como construção das minhas experiências anteriores. E quando eu crio esse melhor ano, quando eu faço esse balanço, eu ganho duas coisas. Eu ganho clareza de visão sobre aquilo que é o meu futuro e discernimento. O discernimento envolve ter uma consciência mais ampla das questões que eu estou envolvida. Eu tomando consciência disso, que é o exemplo que eu dei do copo d'água, eu posso fazer escolhas mais apropriadas, ter decisões mais assertivas e com isso o meu resultado é completamente diferente, é muito mais potente, muito mais assertivo. Então, quando a gente tem clareza e discernimento, a gente pode criar uma estratégia. Agora, eu quero trazer um ponto aqui que para mim é o ponto mais importante do nosso encontro hoje, é o seguinte. Eu tendo clareza, discernimento e eu criando uma estratégia, eu preciso, antes disso, como pano de fundo, eu preciso ter consciência que eu estou submetida à impermanência da vida. Mesmo eu tendo consciência do que eu quero, mesmo eu tendo consciência de decisões que eu preciso tomar, mesmo eu tendo habilidades, eu estou submetida a circunstâncias que não estão no meu controle. Então a gente está falando de dois aspectos. Parte dessa realidade, desse futuro, está sob o meu controle e parte não está no meu controle. E por que então que eu vou criar uma perspectiva, ter clareza de visão, ter discernimento, saber o que eu quero? Para que eu vou fazer isso se eu não tenho controle? A gente vai fazer isso porque imagina que a gente é um veleiro e que a gente está velejando. O veleiro ele precisa ter um ponto de chegada, porque senão ele está à deriva. E aí você tá à deriva mesmo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é o caso, a gente está falando aqui de alguém que quer chegar em algum lugar. Então, o primeiro ponto é que se você está num veleiro, você vai ter ali um GPS, ou você vai ter um norte, você vai ter um destino. Você vai ter um plano de navegação. E esse plano de navegação, você sabe onde você quer chegar. Agora, saber onde você quer chegar não determina o roteiro exato. A gente estabelece estratégias para que a gente conscientemente possa fazer adaptações diárias. Então, não é porque eu tenho um plano de voo, que eu tenho uma estratégia de navegação, que eu vou me engessar, que eu vou virar um robô, que eu vou ficar no modo automático seguindo ali, não. Todos os dias eu acordo, eu olho o vento, eu olho o tempo, eu vejo se tem tempestade se aproximando, eu vejo se está um dia tranquilo, eu vejo se está tudo parado, porque dependendo das condições externas, eu vou ter uma atitude. Se a condição externa é favorável, eu tenho como descansar um pouco mais. Se a condição externa me exige, eu vou despender mais força, mais energia, mais
e vou empregar uma força maior para chegar onde eu quero. Então, o tempo inteiro a gente está produzindo, ajustando, adequando a nossa estratégia. Agora, não significa que a gente vai mudar exatamente o nosso destino. Pode ser que no caminho isso mude? Óbvio que sim, porque a gente está falando aqui em vida e a única certeza que a gente tem sobre a vida é que ela é impermanente. Não existe garantia, a vida não é permanente. Pode ser que eu ajuste, pode ser que aconteça uma oportunidade que mude completamente o meu destino? Sim, pode. E eu vou estar preparada para ajustar o tempo todo as minhas estratégias de evolução, né? De navegação. Eu fico pensando muito toda vez que eu for treinar, que quando a gente chega no treino, a gente vai fazer um tipo de exercício que ele nos desafia. Então a gente chega ali naquela força e você fala, puxa vida, agora não dá mais. Então aí você fala, não, mais um pouquinho, só mais um, só mais 2 quilos, só mais 4 quilos. Aí você percebe que há 3 meses atrás você não pegava nem 20% daquele peso. Então significa que quando a gente acostuma, quando a gente aprende que romper limites, romper desafios é saudável, é bom, a gente também cria um padrão de aprendizado que vai ser mais fácil para a gente romper outros desafios na vida. Então, por isso que é importante a gente estar olhando para a esfera do corpo sempre, que é o que eu falo todo dia nos stories com vocês. Nossa psicologia, ela precisa de um corpo que dê sustentação. As nossas emoções precisam de um corpo que dê sustentação para elas. Se você tem um corpo que está com funcionamento desorganizado, muito provavelmente você vai ter emoções desorganizadas. E não tem nada a ver somente com o seu psicológico, mas é todo um conjunto de coisas, assim como uma navegação. Você não tem só o mar. O vento vai interferir nas ondas e é um conjunto. Então, o barco que você está, o material que ele está construindo, o mecanismo dele, se ele tem motor, se não tem motor, se tem vela, isso daí é igual, é uma metáfora exata da nossa vida. Então, a gente vai estar ajustando. Agora, esse ajuste depende que a gente tenha flexibilidade. A gente precisa ser mais água, menos rocha. Né? A água ela vai se moldando, ela não briga com a rocha o tempo inteiro. Ela tem uma rocha que ela passa e ela segue o curso dela. E assim a gente vai fluindo na vida com muito mais eficiência, com menos desgaste. É bobagem a gente querer estabelecer metas rígidas, porque essas metas rígidas elas vão criar na gente uma expectativa tão grande. Ou se essas metas são muito difíceis, isso pode te levar para um lugar que é um lugar de muita frustração, né? E a gente já vem de 2 anos aí com tantos desafios que a minha sugestão é crie metas, mas seja compassivo também com você mesmo. Seja compassivo, seja generoso, seja generosa. Desenvolva por você mesmo o respeito da autoaceitação também, de alguns limites, não que você vá se acomodar, mas você precisa entender qual é o melhor ritmo para você, porque se você esticar demais, exigir demais dessa embarcação, ela pode não chegar ao destino. Então você ter essa temperança e saber equilibrar o movimento das ondas com a força do vento, com o grau de resistência da embarcação, vai fazer toda a diferença para você realmente entrar o ano não só fazendo promessas, mas tendo objetivos e objetivos reais. Então, parte dessa estratégia depende de nós e outra parte não. Agora, a parte que depende de nós, ela precisa estar muito bem feita. Ela precisa estar muito organizada. E aí, eu desafio você para você criar um modelo de organização. Se você gosta de papel e caneta, se você gosta de uma coisa mais automatizada, mais digitalizada, ok. Mas faça isso. Construa, equilibre o seu tempo. E aí você pode ter como base 4 aspectos. O aspecto físico,
o aspecto do silêncio interno, um tempo para você, nem que seja 5 minutos por dia, para você ficar em silêncio e prestando atenção na sua respiração, isso já é meditar. Então, sua alimentação, um tempo de silêncio, o cuidado com o sono e a sua prática, o seu objetivo, seja ele voltado ao trabalho, enfim, você vai ter, né, seu horário de estudo, a sua dinâmica, a sua atividade física, né? Então, quando a gente organiza, que a gente dá conta de organizar esses 4 quadrantes da nossa vida com clareza, com discernimento e com equilíbrio, a gente tem serenidade. E a serenidade, ela nos coloca numa posição de vantagem em relação à média. Porque a média das pessoas que vivem de uma maneira medíocre é porque elas não têm serenidade para tomar decisões que sejam favoráveis a ela. Muitas vezes a pessoa que não tem serenidade, ela fala um não, quando na verdade ela quer falar um sim, e ela fala um sim, quando na verdade ela quer falar um não. Essa serenidade, essa conexão com o seu silêncio, com a sua verdade, ela vai fazer toda a diferença no seu modo de existir, né, nesse ano de 2022, e pode ser um treinamento para você começar em 2022 e nunca mais parar. Porque a gente, quando evolui, a gente incorpora coisas boas e ao mesmo tempo a gente vai eliminando aquilo que não presta. Então, quanto mais serenidade, significa que você está deixando para trás o que morreu? A ansiedade, a expectativa, porque agora você é capaz de observar. Então, essa serenidade, ela é fruto da clareza de visão e do discernimento. Eu sei que eu tenho várias coisas para fazer e agora, com o discernimento, eu sei como organizar essas tarefas. Então, eu posso ter menos ansiedade. Quando eu reduzo a ansiedade, o meu corpo para de produzir substâncias químicas que vão me colocar naquele modo luta e fuga, no modo estresse. Vocês sabem a diferença entre medo, ansiedade e estresse? O medo, ele é uma emoção e ele vem do instinto. Então, o medo, ele necessariamente inicia uma reação no nosso corpo. Então, eu sinto medo primeiro. O medo está relacionado a um fato real. Então, eu tenho medo vamos imaginar que tem uma vela aqui. Eu tenho medo de que pegue fogo e eu preciso sair correndo. Eu tenho medo disso. Ok, isso é real. O fogo está aqui e existe uma possibilidade. O medo, ele sim, em mim, uma taquicardia, eu suo, ou cada um vai ter uma reação. Isso é o medo. Então, o medo é uma emoção que ela está relacionada a um fato real e ela necessariamente inicia uma resposta física, ela está relacionada a uma resposta física. A ansiedade, ela não está relacionada com o fato real, ela está relacionada ao si. Então, há uma ilusão, há um imaginário. Então, eu estou aqui, não tem vela, não tem fogão, não tem a menor possibilidade. E eu fico, será que pode ter um incêndio? Aí eu estou imaginando. Então, isso é ansiedade. É eu lidar com algo que não é real. E por isso que é muito complicado. Porque para o que é real, a gente tem solução. Eu apago a vela, eu checo se o fogão está ligado, e pronto. A ansiedade não. Ela não tem fim porque ela não está relacionada a um fato real. Ela está relacionada a um fato imaginário. E o estresse? O estresse é a resposta biológica, bioquímica, que o nosso corpo produz em face a isso que a gente sente. Então você sente medo, seu corpo vai gerar vários neurotransmissores, hormônios e tal, que vão produzir toda uma condição biológica que o seu corpo entra no modo estresse e a ansiedade também. Então, o medo e a ansiedade produzem essa resposta que nos coloca no modo de estresse. Então, essa é a diferença entre medo, ansiedade e estresse. Sabendo disso, a gente tem mais dados para entender a importância da gente ter esses momentos. A virada do ano é um momento simbólico. O homem é assim, ele marca o tempo. E isso é interessante porque a gente está marcando o tempo, criando
novas possibilidades, novas visões. Então, a gente sabendo que eu posso ter uma vida com pouco menos de medo, ansiedade e, com isso, menos estresse, eu estou produzindo em mim um modo positivo para que o meu corpo reaja face aos desafios que eu tenho diariamente. Então a gente vai acumulando vantagens, entende? Porque a vida da gente não é uma mágica, não é uma coisa só. Eu falo isso sempre, a gente não tem mágica. Tem um conjunto de fatos que a gente cria. Tem situações que a gente vai produzindo. E essas situações é que vão somadas, vão produzindo um desempenho melhor. E aí quando chega no final do ano, você passa e fala, puxa, até que as coisas estão indo, né? Eu consegui vencer isso, consegui vencer aquilo. Essa eu já não venci, mas eu já estou com uma estratégia. Às vezes você vê que aquele seu objetivo anterior, você pôde até aumentar um pouquinho mais, né? Ou não, ou você precisa reduzir um pouco, mas isso são os ajustes que a gente faz. Perdemos coisas pelo caminho, as perdas e os ganhos fazem parte do jogo da vida. É inerente, estar vivo é estar lidando com perdas e ganhos, né? Vida é relacionamento e essa relação não tem como a gente fugir dela, mas tem como a gente se preparar para estar melhor diante delas. E a gente estando melhor, a gente pode fazer melhor não só por nós mesmos, mas por quem está ao nosso redor. Então, a importância da gente também ter resultados e ter metas, e é porque a gente está criando, gente, não é um futuro melhor só para mim, só para você. A gente está mudando toda uma sociedade quando a gente pensa assim. A gente está incentivando que pessoas olhem para a gente e falem, poxa, é possível sim mudar. É possível mudar sem esse papo de grandes, né, milagres, transformações, que também pode acontecer, mas a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de um trabalho que é diário, que é de autorresponsabilidade. Então é para isso que eu venho chamar vocês, é para isso que eu venho convidar vocês. A psicologia que eu faço aqui, o meu trabalho é levar a psicologia para o nosso dia a dia, para a prática, é para trazer realmente para que a gente possa aplicar e colher os frutos disso, né? Que ela seja um grande benefício. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Agradeço a vocês pela atenção, que é a coisa mais preciosa que a gente tem para compartilhar. Se ficou dúvidas, não se cale para sempre, deixa nos comentários que eu respondo, tá certo? Um beijo em todos vocês, a gente fica por aqui e esse é o nosso último encontro de 2021 e eu vou dando novas direções para como as coisas vão acontecer em 2022, que a gente vai ter grandes mudanças e é óbvio que a estratégia é sempre para melhorar, certo? Um super beijo, obrigada pela companhia, seguimos juntos.